estou vendo vocês aqui. Feliz 2025. Que seja um ano de paz, de luz, de esperança. E antes da gente iniciar o Evangelho, vamos passar os recados de início de ano. Sobre as atividades da casa. A casa retornou a quarta-feira passada, né? Porém, a evangelização que nós fazemos ao sábado, o que é evangelização? São um atendimento que nós fazemos com crianças e pré-adolescentes até 14 anos. Essas atividades de sábado na casa só vão retornar no dia 1º de fevereiro, tá? Então quem tiver filho, sobrinhos, afilhados, que tem interesse de fazer essa evangelização aos sábados, é uma atividade que vai voltar dia 1º de fevereiro. O que é essa atividade de evangelização? São pessoas que aos sábados atendem essas crianças com o intuito de quê? De por meio lúdico, por brincadeiras, por textos, por leituras, introduzem as crianças ao pensamento espírita cristão. Então, existem várias atividades com o intuito de, desde criança, plantar aquela sementinha da imortalidade da alma, da reencarnação, mas de uma maneira de acordo com a faixa cognitiva de cada criança, tá? Então essas atividades retornam no dia 1º de fevereiro. E aquelas pessoas que porventura também não conseguem vir durante a semana, ou seja, nas quartas e nas sextas-feiras, para ter o atendimento do Evangelho e dos passes, também dia 1º a casa retorna com as atividades. Porque às vezes emprego, sai mais tarde, não consegue vir. Então sábado nós também temos esse atendimento fazendo as quartas e sextas-feiras, tanto na parte do Evangelho quanto na parte dos passes. Então, se vocês não conseguirem, para não interromper o tratamento, venham sábado, horário sempre às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, no período da manhã aos sábados, não é à noite, como a gente faz nas quartas e nas sextas. Aproveitando também, nós vamos falar sobre a nossa escola. O que é escola? O que são os nossos estudos? Toda segunda-feira, a partir das 20 horas até as 21h30, nós fazemos o que chamamos de escolinha. Durante 3 anos, existe um ciclo de 3 anos, e durante esses 3 anos, as pessoas que se interessam vêm e fazem o estudo das obras do pensamento espírita. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse, a partir do dia 3 de fevereiro, que é uma segunda-feira, nós vamos estar retornando com essas atividades. O que eu preciso? Eu preciso ter algum histórico escolar? Não, nada disso. Você não precisa sequer fazer a inscrição. Vocês vêm segunda-feira, dia 3, uns 10, 15 minutos antes, que aí vocês já se engajam na turma que vai começar esse ano. Tá? Por que eu estou falando na turma que vai começar esse ano? Porque são 3 anos. Cada ano você vai ter um tipo de estudo. Mas tem prova? Eu vou passar de ano? É progressão continuada? Não, é um estudo. Afinal de contas, nós como espíritas sabemos que nós não vemos na Terra para passeio. Nosso compromisso é nosso progresso espiritual. E para nós virarmos anjos, nós temos 2 asas. Uma é do conhecimento e a outra da moral. Então nós devemos evoluir moralmente, evoluir intelectualmente. E pássaro com uma asa maior que a outra não voa, e sem asa menos ainda. Então, vir de segunda-feira é uma oportunidade de todos nós trocarmos ideias. Por que eu falo todos nós trocarmos ideias? Porque aqui não existe professor. O professor é aquele que professa, segundo os gregos. E aqui ninguém professa. Aqui todos nós somos aprendizes, porque todos nós nos encontramos na condição de espíritos imperfeitos. Ninguém tem mérito aqui na Terra. O único que teve mérito na Terra foi Jesus, que na verdade não foi mérito, ele é um espírito mais evoluído que nós. E nós somos todos aprendizes. Então eu costumo dizer, para aqueles que participam de segunda-feira, que é uma atividade maravilhosa. Eu costumo falar que é uma terapia em grupo. Não sendo uma terapia, porque também nós não somos psicólogos. Mas venham, participem.
É 1h30 só, uma vez por semana, e é uma oportunidade única de nós estarmos refletindo sobre nós, o nosso papel na terra, as nossas concepções, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos desejos. Eu costumo dizer que sou suspeito que são quase 10 anos que eu frequento esses estudos de segunda-feira. E eu nunca parei, já percebi que quanto mais, né, o Sócrates já dizia, né? Quanto mais eu sei, nada eu sei. Tá? Então todos estão convidados a partir do dia 2, tá certo? Vamos lá então dar início ao nosso Evangelho. Vamos então nesse momento levar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, Deus nosso Pai maior, buscando nos desconectar das tribulações do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para aproveitarmos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa, por mais um ano, que nos acolhe, que nos ampara, podendo ter a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, tendo a oportunidade de refletir sobre nós, refletir sobre tudo aquilo que está em nosso entorno, podendo colocar para fora as nossas dúvidas, os nossos medos, podendo também estar nesta casa na companhia dos nossos amigos espirituais, de pessoas que nos querem bem, e assim agradecidos, pedimos licença a essa equipe espiritual aqui presente conosco e ao nosso Mestre Jesus para darmos início às reflexões do Evangelho do dia de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e auxilia-nos a livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Bem, hoje nós vamos começar a nossa reflexão com o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é uma bem-aventurança, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa bem-aventurança, aqui no item 1, é citada por Mateus, capítulo 5, versículo 7. E ele diz o seguinte, ó: Bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos, né? Bem-aventurados, felizes, esperançosos aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Essa é a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Mas vamos lá, o que é ser misericordioso? O que significa misericórdia? Misericórdia tem um sentimento de solidariedade. É você ver uma pessoa que passa por uma tragédia pessoal, por alguma crise, por algum conflito, e ter compaixão daquela pessoa, ter piedade daquela pessoa. É você manifestar indulgência com as pessoas que passam por essa tragédia pessoal, por esse conflito, por esse problema. E por causa disso nós vamos entender uma parte da misericórdia, que é justamente a indulgência, que também está nesse capítulo. A indulgência está na orientação dos espíritos, um pouco mais para frente dessa bem-aventurança que eu citei no capítulo 2. Para aqueles que são novos, já não me conhecem ainda, e eu sou repetitivo, o Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em capítulos,
E cada capítulo existem 3 partes. A primeira é a passagem do Cristo, depois os comentários de Kardec e depois a orientação dos Espíritos. São psicografias que foram analisadas, escolhidas por Kardec para trabalhar com aquela temática daquele capítulo. Então nós vamos pegar aqui uma orientação dos Espíritos, uma instrução dos Espíritos, cujo o título se chama Indulgência. Como eu falei, é uma parte de sermos misericordiosos. E aí vem a pergunta: o que é indulgência? Misericórdia é aquele sentimento de compaixão, de solidariedade, que você tem com alguém que sofre com um problema, que passa por uma tragédia. Isso é misericórdia, você tem misericórdia daquela pessoa, né? Piedade, compaixão e indulgência. Mas o que é necessariamente a palavra indulgência? No livro dos Espíritos, a definição de caridade é benevolência para com os outros, indulgência com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então vamos lá, o que é indulgência com os defeitos alheios? Indulgência é uma postura compreensiva que nós devemos aprender a ter com as faltas e as imperfeições do próximo. Vou traduzir uma linguagem um pouco mais simples. Ter indulgência é o saber entender o defeito dos outros. Coisa difícil, não? Indulgência é você compreender as faltas e as imperfeições dos outros. Isso é indulgência. Isso também faz parte de ser misericordioso. Por que eu falo faz parte de ser misericordioso? E por que na Bem-aventurança nos falam que se nós somos misericordiosos, Deus será misericordioso conosco? Porque nós também temos defeitos. E Deus é pura misericórdia com nós. Porque se Deus fosse nos castigar por todos os nossos defeitos, porque Deus jamais vai castigar alguém, né? Senão não seria soberanamente justo e bom. Mas se ele fosse, ninguém escapava, né? A gente ia fazer filinha para entrar no inferno. Então Deus, com a sua misericórdia, nos dá a oportunidade de nos reconhecer, saber quem somos, saber as nossas limitações, ver as nossas imperfeições, e por meio da misericórdia nos dá várias coisas. Nos dá a reencarnação, nos dá a oportunidade de esquecermos as existências passadas, nos mostra que a vida é infinita e que nós vamos ter sempre a oportunidade de aprender por meio das experiências. Então, ser indulgente significa a gente não se preocupar pelo mau ato dos outros, a não ser que o mau ato de alguém possa prejudicar mais pessoas. Como assim? Então não tem que ser indulgente o tempo todo? Se eu sei que alguém está entrando num banco, uma bomba, e vai explodir todo mundo, então eu tenho que ser indulgente e não reparar o defeito dos outros, porque eu sou espírita. Ou eu tenho que avisar a polícia? Eu tenho que avisar a polícia. Porque aquilo que o cara vai fazer não vai prejudicar ele, vai prejudicar todo mundo que estiver lá dentro, vai morrer ele e todo mundo que está lá junto. Então aí eu não estou sendo indulgente. A questão não é de indulgência. É muito simples a gente definir o critério do que é mal ou não. Se algo for fazer mal e atingir muitas pessoas, é nosso dever denunciar o mal. O que a gente não pode é não ser indulgente. O que é não ser indulgente? É a gente só observar o defeito dos outros, apontar o defeito dos outros, de uma única pessoa que tem aquele defeito que é dela, e humilhá-la. André Luiz, no livro Sinal Verde, coloca uma frase que eu acho muito interessante. O problema dos outros, o defeito dos outros, é dos outros. O defeito dos outros é dos outros. Então nós devemos respeitar o defeito dos
Nós devemos ser indulgentes, tolerar o defeito dos outros, desde que aquele defeito, obviamente, não prejudique mais pessoas. E conosco? Nós devemos ser indulgentes? Não, ao contrário. Com os nossos defeitos nós temos que ser severos. Nós temos que aprender a reconhecer os nossos defeitos e ser severos no sentido de combatê-los. Nós devemos tolerar os outros, ao mesmo tempo que devemos nos observar e buscar corrigir os nossos defeitos. Esse é o nosso papel na Terra. As experiências na Terra são para quê? Para que a gente possa reviver tudo aquilo que atinge o nosso ego, vamos dizer assim, para que possamos refletir e mudar a conduta dentro de determinadas situações. Nós não viemos na Terra só para passeio. O Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: a humanidade seria bem melhor se a gente tivesse a severidade que a gente tem com o defeito dos outros para com os nossos defeitos. Porque aí nós estaríamos olhando pelo nosso progresso espiritual. Que esse é o nosso papel. É o que André Luiz nos alerta. O defeito dos outros é dos outros. Eu não posso assumir para mim o defeito dos outros. Eu não posso me culpar pelo erro dos outros. Eu não posso sentir por algo que não é meu. Eu não posso me culpar por algo que eu não fiz. Por que nós temos essa preocupação de cuidar da vida dos outros? Mania de controle? Porque amor é muito difícil, né? O amor é livre. O amor é sublime. Então, Jesus nos alerta, em várias passagens, que um cego não pode guiar o outro. Porque qual é o ponto defeito dos outros se às vezes eu sou pior que ele? Ou melhor, refletimos. Se na mesma situação que aquele outro está passando, eu não faria igual ou pior. Porque é muito fácil a gente fazer a crítica quando a gente está do lado de fora, né? Mas vai lá ser a pessoa. Sabe aquele ditado popular? Ditado de boteco? Todo mundo me critica, mas ninguém quer ser eu. Então qual que é o nosso problema? Jesus nos alerta. Você enxerga um argueiro, um cisco no meu olho e não vê uma trave, uma barra que está na frente do seu? Você vê um defeitinho desse tamanho, mas você não olha para o seu umbigo? Jesus não falou dessa forma tão vulgar como disse. Mas ele fala assim: você enxerga um cisco no meu olho e não vê um argueiro, uma trave na frente do seu, uma viga que está na frente do seu olho? A indulgência, como diz Emmanuel, é uma questão de justiça. É você respeitar o livre-arbítrio do outro. Porque no final das contas, todos nós temos os nossos defeitos. Ser indulgente, respeitar o defeito alheio, é um ato de caridade. Porque todos nós, vou repetir, é todos nós, não é todos aqueles, é todos nós, que temos defeito. A coisa mais horrível para quem tem defeito, um vício, seja lá o que for, é alguém ficar o tempo todo te cobrando. Você tem que mudar, você tem que melhorar. A indulgência, ela acalma. A severidade, ela oprime, ela discrimina. Ser indulgente com defeito alheio é você não ficar apontando o defeito. Ah, mas eu quero ajudar. A gente só ajuda com amor e compreensão. Se você quer ajudar alguém e não tiver amor e compreensão, isso não é ajuda, isso é posse.
Sabe aquele ditado? Eu quero ajudar desde que seja do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Não sou não. Você está manipulando. Posses. Eu não vou usar a palavra tóxico. Não acho que tóxico é uma palavra muito leve para isso. Isso é posse. E aí vem uma reflexão. Tá, o Robson está falando tudo isso. Mas, por exemplo, quando eu estou sendo indulgente, quando eu não estou vendo o defeito dos outros, será que eu não estou acobertando um erro? Olha, todo erro deve ser corrigido. Mas quem faz isso é a justiça divina. É Deus. Eu não sou Deus. O pecador se regenera por si próprio. A pessoa só muda por vontade própria. Não existe fórmula mágica para você mudar alguém. É que nós vivemos muitas vezes aquela ilusão, né? Aquele deslumbramento, achando que a gente vai mudar a pessoa, seja lá quem for, por qual motivo. Não muda. Mas nós, com a indulgência, com a compreensão do defeito alheio, a gente pode auxiliar aquela pessoa que passa por um problema a observar a sua realidade. Não por meio da acusação, mas por meio do amor. Por meio de uma palavra amiga. Às vezes não precisa nem falar, às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes a pessoa só precisa ficar sozinha, só precisa ficar longe. Então, isso é indulgência. A severidade vai causar o contrário: desânimo, afastamento, tristeza, irritação. Quem é que gosta de ficar todo dia escutando que não presta? Quem gosta de todo dia ser apontado como um defeito? Todos nós temos. Não sabemos. Mas você vai se regenerar com aquele que fica todo dia mexendo na sua ferida e cutucando? É muito difícil. Daí a necessidade de praticarmos a indulgência. É obviamente que na condição evolutiva que nós estamos, ser indulgente não é fácil. E para o nosso ego, para o nosso orgulho, é mais fácil criticar os outros, que é uma forma de esconder a nós mesmos. Sabe aquela música? Narciso acha feio que não é espelho. É mais fácil apontar o defeito dos outros porque eu chamo a atenção do outro e escondo os meus defeitos. É muito mais fácil. Então a indulgência é nós aprendermos a compreender os outros, a entender as situações alheias, para também sermos auxiliados. Ah, peraí, é troca com troco? Não, não é isso. É que quanto menos problema você tiver, mais paz você vai ter dentro de si, porque 90% dos problemas daqueles que não são indulgentes não são problema deles. A pessoa vira o problema para ela cuidando da vida dos outros. Vou contar uma história bem breve. Real, tá? Não vou contar os personagens. Eu conheci uma pessoa que toda vez que vinha, você não foi comigo a história, tá? Eu sou espírito fofoca, né? Nós espíritas somos fofoqueiros também. Eu não estou contando defeitos dos outros, tá? Só estou relatando um fato.
mas não deixa de ser maldade. Eu conheci uma pessoa que ela nunca viu no centro espírita. Eu vou falar no centro espírita porque ela é no centro espírita, mas isso acontece em qualquer lugar. Igreja, terreiro de umbanda, templo budista. Qualquer semelhança era coincidência. Sabe aquela pessoa que precisa de ajuda o tempo todo? Mas não quer buscar ajuda. É tudo delivery. É tudo um delivery. Vai lá no centro, põe meu nome lá no centro. Toda semana você põe o nome da pessoa no centro. E ela nunca vem. Né? Ela terceiriza a sua necessidade em cima de você. Não estou sendo nada indulgente, né? Mas vamos lá. E aí, um belo dia, essa pessoa que está contando essa história, poxa, mas está demais, né? Não estou aguentando esse defeito ali, essa preguiça. Porque, penso eu, né? Essa é só a minha opinião. Se está precisando de ajuda, você tem que ir atrás, ninguém vai resolver seus problemas. O progresso espiritual, ele é individual, exclusivo, seu. Pode ter pessoas na sua vida que vai passar, vai te ajudar, vai te dar uma força, outras vão te derrubar, não importa. No final das contas, a somatória é só você e Deus. Graças a Deus existem espíritos bons que passam na vida da gente. Não só bons, tem os impostos também, mas os bons também passam. Mas no final, a sua capivara nos exponenciais, ela é só sua. Você vai sempre responder pelas suas escolhas. Tá? Você sempre vai responder pelo comportamento que você teve em relação às suas experiências. Mas vamos voltar à história. A pessoa todo dia, não sei o que, passou um mês, 6 meses, e a pessoa viveu uma situação X complicada, tal, tudo era nome. Né? Mas não vinha fazer uma oração, não pegava um livro para ler. Ronaldo, precisa ler um livro? Não. Eu não gosto de ler o livro. Tudo bem, lê uma página. Pega uma página só, lê e reflete. Mas eu não gosto de ler uma página, lê uma frase. Mas busca fazer alguma coisa. Mas tudo bem, essa pessoa. E aí o detalhe, né? Isso é mal de espírita também. Pode falar, você tem espírita aqui, né? Tudo é os espíritos. Você foi no centro, põe meu nome. Sabe quando eles falam os espíritos lá? Se você puder ouvir a conversa, pergunta do meu pai que faleceu. Será que lá eles fazem carta para saber se aquela pessoa vai mandar para mim? Sempre é assim. E essa pessoa não é diferente. Põe meu nome, olha, se tiver alguma novidade, se algum espírito fala alguma coisa para você, não deixa de me falar, tá? Um dia a pessoa foi lá e falou, olha, tem uma novidade, assim, a gente já estava de saco cheio, né? Falou, tem uma novidade, assim. Eu fui, conversei com o espírito e esse espírito falou de você. O que ele falou? O que ele falou? Ele pediu para a gente entregar um negócio. O que é isso? Evangelho. Para quê? Para você ler. Mas eu estou precisando de ajuda, sim. Ele pediu para você ler o Evangelho. Entenderam? Ser indulgente significa respeitar o defeito da vida. E ser indulgente também significa você ajudar sem apontar o defeito. Isso é uma forma de indulgência. Se eu não sou indulgente, falar, poxa, para de ser preguiçoso, vai para o centro, procura alguma coisa para fazer. Esse problema, você já percebeu que esse problema nem é seu? Por que você está se matando com isso? Vai, melhora, levanta da cama. Olha a indulgência. Falei. Aqui, ó. Pediu para você. E o resto é com a pessoa.
Na prece do Pai Nosso, a gente fala, perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. É a mesma coisa. Pai, tem indulgência com a gente? Que somos imperfeitos? Da mesma forma que nós vamos aprender a ter indulgência com os outros. Perdoa as nossas ofensas, o mal que a gente faz, na medida que a gente também aprenda a perdoar o mal que os outros fazem conosco. Pai, dá a oportunidade de eu fazer melhor, dá situações na minha vida para que eu possa aprender a conviver em que sentido? Melhor, acho que a palavra não seria conviver, a reconhecer os meus defeitos e conviver com essas sensações no intuito de poder melhorá-los, da mesma forma que eu possa dar ao outro o direito dele ter os defeitos dele e também aprender a melhorar, sem julgar e sem recriminar. É só o que a gente pede na oração. Isso é tão bom que aquieta o nosso coração. Minimiza os amargos dos erros. Quando a pessoa tem um defeito e aquela pessoa que está do lado dela não reclama, ela já muda. É a história do bíbalo e da evangélica. Já contei, mas vou contar de novo, é rapidinho. Todo dia o cara chegava bêbado, e a mulher todo dia na igreja. Todo dia. E ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, não aguento mais. Meu marido todo dia chega embriagado, não sei mais, ele é alcoólatra, não sei o quê. E o pastor, o que você faz? Eu todo dia brigo. O pastor falou assim: para de brigar. Deixa ele. Não, mas deixa ele. No tempo certo ele para. Um dia a mulher foi para a igreja, o marido dela chegou lá com a Bíblia na mão. O que aconteceu? Milagre. Aí o marido falou assim: agora eu acredito em Deus. Porque durante um mês, eu cheguei em casa, essa mulher parou de reclamar. Então agora eu acredito que Deus existe. Agora eu tenho alguém que igreja. Não tem de indulgência? Com defeito alheio? O defeito dos outros é dos outros. O comportamento dos outros também dos outros. Os únicos defeitos que nós não devemos ser indulgentes são com os nossos. Nossos defeitos sim merecem atenção e rigor. Nós temos o compromisso na terra de mudarmos. Vamos mudar do dia para a noite? Não, mas processo. E dentro desse processo é reconhecer as nossas limitações e entender quais são os nossos erros. Porque se a gente for indulgente conosco mesmo, aí nós não estamos progredindo, aí nós estamos sendo dissimulados. A gente está fingindo que nós somos bonzinhos e vamos continuar persistindo no erro. Daí a importância do Evangelho, porque o Evangelho nos auxilia a buscar nosso autoconhecimento, a entender quem somos. Ao invés de investigar a vida dos outros, nós devemos aprender a investigar a nossa própria vida, para fim de avaliar quem nós somos e por meio disso aprender a nos corrigir. E sem apontar o erro dos outros, porque muitas vezes o outro, mas se nós estivéssemos na situação dele, nós faríamos 5 vezes pior. Nosso compromisso na terra é cuidar mais de nós mesmos. No final, a capivara é só nossa. Nosso acerto é com Deus. Não vai ter advogado. As pessoas que nos amam vão nos auxiliar, mas elas não vão viver as experiências que nós temos que viver. Isso faz parte da lei divina. Tem uma história rápida do Chico, que o nosso tempo também já está indo.
O Chico, ele visitava presídios lá em Uberaba. Ele tinha mania de levar cigarro para os presos. Aí os espíritas, né, que cuidavam da vida dos outros: Chico, você está levando cigarro para os presos, você está induzindo eles ao vício. O Chico respondia: eles precisam disso. Se eles não tiverem isso, eles vão ficar ansiosos, nervosos, podem fazer uma rebelião no presídio. Mas é errado. Mas esse errado é o que eles precisam. Eu nunca fui preso, mas eu acho que se um dia acontecer isso, a primeira coisa que eu queria é um cigarro, eu posso ter certeza. Estou tão ansioso para ficar. O Chico às vezes dava um dinheirinho para aquelas pessoas que viviam nas ruas e eram viciadas em álcool. E aí ele disse: Chico, você está dando dinheiro, ele vai pegar o dinheiro e gastar em pinga. Ele falava assim: melhor pegar esse dinheiro e gastar em pinga do que ele não ter esse dinheiro e roubar alguém para gastar em pinga, matar alguém. Entende o que é indulgência? Então devemos aprender a ser indulgentes. Aquele ditado popular, né? Aquele que aponta o defeito do outro geralmente faz igual ou pior. E o Evangelho, isso está muito claro, que nós devemos enaltecer as virtudes do próximo e observar os nossos defeitos a fim de que possamos corrigi-los. Lembra o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, assim como amar o próximo como a nós mesmos. Todos nós temos os nossos fardos. Todos nós temos nossos problemas. Todos nós temos compromissos conosco mesmo nessa existência. Esse é o nosso maior objetivo, como disse. Todos nós temos más tendências a vencer. Todos nós temos defeitos e hábitos a corrigir. Ninguém aqui na Terra é baluarte da moralidade. Então, quando a gente está no caminho de buscar alguém, é a gente, no caso da indulgência, aprender a ser indulgente, ajudar sem reclamar, praticar a caridade, buscar entender que nós, na situação daquela pessoa, faríamos igual ou pior. E como é que a gente consegue isso? Chico dizia: quem se ocupa no trabalho não tem tempo para perder com a vida dos outros. É no trabalho. O trabalho nos afasta da vida dos outros. O estudo nos afasta da vida dos outros. E faz a gente, melhor, não só afasta da vida dos outros, como faz a gente enxergar a nossa própria vida. Quem se ocupa não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Como diz um espírito chamado Inácio Ferreira, caridade e trabalho faz bem para o coração. Em todos os sentidos. Mente ocupada não pensa besteira, como dizia a vovó, né? Então esse é o caminho. Ser indulgente, tolerar o defeito dos outros, não tolerar os nossos defeitos e buscar isso por meio do quê? Do trabalho. E fazer, como eu contei na história, quando a gente tiver muita coisa para reclamar ou cuidando muito da vida dos outros, vamos pensar que alguém chega e fala assim: não, toma, mandado para você. Todos nós precisamos receber o Evangelho. Todos nós temos nossos defeitos. E o nosso horário acho que já se foi. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus,
nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais aqui conosco, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar em casa, tendo a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que esses ensinamentos possam fazer parte das nossas reflexões, fazer parte do nosso comportamento, das nossas ações, que possamos ter sempre a inspiração dos bons amigos espirituais, que façam-nos lembrar de Jesus, do seu Evangelho, que nos alerte sempre nos momentos de aflições e dificuldades, que possamos com a lição de hoje aprender a ter indulgência para com os outros, que possamos olhar mais para nós mesmos e buscar sempre em nossas decisões refletir sobre os ensinamentos do Cristo. E assim agradecidos, nos unimos agora com essa equipe espiritual aqui presente, rogando a Deus nosso Pai misericórdia de nossas imperfeições, pedindo ao nosso Pai por meio desses amigos espirituais, desses refletores, para que eles possam nos trazer energias salutares e que essas energias adentrem a nossa sala nesse momento, percorram o nosso corpo, equilibrando as nossas células, nos trazendo alívio físico e espiritual. Que essa energia se multiplique e que em pensamento nós possamos levá-las aos nossos lares, para todos aqueles que lá estão, fazendo uma asepsia na psicosfera de cada cômodo da nossa casa. E se porventura ali tiver alguém que não tenha propósito do bem, que ele possa ser esclarecido, que ele possa ser encaminhado de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Que essa luz do nosso lar também vá para a casa dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos amigos, que ela também vá para os nossos locais de trabalho, lugar onde comemos o pão de cada dia, que ela possa atingir todos aqueles que ali conosco compartilham a experiência de trabalho, mesmo aqueles que nós não aprendemos a compreender, que ela também se multiplique nos hospitais, nos presídios, nas casas dos nossos amigos, para os moradores de rua, para todos aqueles encarnados e encarnados que têm a necessidade dessa luz, que eles possam recebê-la de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. E nesse momento retornamos o nosso pensamento a esta sala, respiramos fundo, sentimos os nossos pés, as nossas mãos, e mais uma vez levamos o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo esta casa, esses trabalhadores que estão aqui, partilhando nesses momentos, essas reflexões, podendo aproveitar-se dessas energias, desse ambiente de paz, de esperança que vivenciamos aqui hoje. E que possamos ter energias para enfrentar a semana, estarmos aqui na próxima semana, buscando aprender com o Evangelho de Cristo, a nos conhecer e a sermos melhores. E assim agradecidos, pedimos licença para darmos encerramento das reflexões do Evangelho no dia de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.